Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que sempre causa muita confusão e mal-entendido. Às vezes eu vejo muita coisa aí nas redes sociais sobre o tema narcisismo, mas eu sei que você tem uma verdadeira aversão ao que se chama injúria diagnóstica. Pelo menos eu tenho. O que é isso? Eu entendo, né, que isso é um incômodo, mas afinal parece que todo mundo hoje em dia é narcisista. Você não percebeu isso? Psicopata ou qualquer outra coisa, né? Mas nós vamos deixar de lado esses rótulos e mergulhar de cabeça nesse assunto, e eu entendo exatamente o que você está pensando agora. Eu estou aqui para te ajudar a compreender verdadeiramente o que isso significa ter o transtorno de personalidade narcisista. Isso sem julgamento, sem preconceito, sem nada disso. Então, se você está preparado, nós vamos descobrir alguns mitos e entender a essência desse transtorno a partir de agora, tá bom? Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal por gentileza, deixa um comentário, tudo isso aqui é muito importante. A primeira coisa, é importante destacar que o narcisismo é apenas um jeito, não é apenas um jeito de ser, perdão, é, e uma brincadeira ou alguma bobagem. Nós estamos falando de um transtorno de personalidade narcisista, ou seja, uma condição psicológica que afeta de uma forma significativa a vida de muitas, de milhares de pessoas. E quais são as principais características desse transtorno? Bom, a gente pode destacar três padrões persistentes, que é o sentimento exagerado de importância pessoal, a necessidade muito grande de admiração e a falta de empatia, acentuando essa questão da falta de empatia. Nós vamos falar melhor desses sintomas, mas a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela acredita que é mais importante do que qualquer outra pessoa no mundo. É quase que um deus na Terra, muitas vezes sem nenhuma base real para isso. Ela tende a exagerar suas habilidades, suas conquistas e importância, mesmo que sua participação em determinados eventos tenha sido mínima, seja irrelevante, ela não tenha feito nenhuma diferença na vida de ninguém. Mas além disso, essa pessoa vive em um mundo de fantasia, sonhando com um sucesso grandioso, um relacionamento perfeito, uma imagem idealizada de si mesmo, sem se importar em realmente trabalhar para concretizar esse sonho. Esse é o problema. Se ainda tivesse empenho em trabalhar para realizar esse sonho, mas não acontece. Outro aspecto marcante é a necessidade excessiva de admiração. Esses indivíduos, essas pessoas, seja homem ou mulher, buscam sempre a validação externa por meio de quê? De elogios, de likes nas redes sociais ou qualquer outra forma de reconhecimento. Quando não recebem essa atenção, eles ficam o quê? Irritados, agressivos, como se o mundo tivesse que a todo custo reconhecer a sua grandiosidade, como se fosse obrigação, como se fosse uma lei que todos reconhecessem o grande poder, a grandiosidade dessa criatura. E aí entra também a falta de empatia, que talvez o sintoma mais prejudicial desse transtorno. A pessoa simplesmente não consegue se colocar no lugar do outro, entender os sentimentos, as necessidades. Todo mundo tem necessidade, todo mundo tem sentimento, mas eles não entendem. E eles podem ignorar completamente o teu sofrimento e ainda culpar você, de dizer para você que você está se fazendo de vítima, que não existe nada, que você é uma pessoa que está sempre se lamuriando e por aí vai. Agora, é importante ressaltar que traços não são exclusivos de quem tem um transtorno de personalidade narcisista. Por que eu estou falando isso? Eu estou pensando nesse momento. Todos nós, em algum momento, nós podemos apresentar características narcisistas. Diagnóstico, no entanto, é diferente. Só é feito quando há a presença, no mínimo, de 5 desses sintomas de uma forma persistente, causando prejuízo significativo à vida das outras pessoas externas. Estou falando rápido demais, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe aquela diferença, tem traços. A pessoa, ela é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, coisa boa, é maravilhoso. A pessoa tira bastante fotos do corpo, malhando, músculos e tal. É maravilhoso isso. A pessoa, ela se acha bela, ela faz plástica, ela implanta cabelo. Inclusive é meu sonho implantar cabelo, né, tá pouco o meu cabelo aqui. Ela botox, coisa assim, ela cuida da aparência, isso é maravilhoso também.
ela veste as roupas elegantes, ela cuida de si, isso também é maravilhoso. Até então, até esse momento, isso não está prejudicando a vida de ninguém, pelo contrário, está ajudando apenas a pessoa, um certo ego, isso é importante, uma certa vaidade, também muito importante. Até aí está tudo bem, isso são traços narcisistas, coisa pequena, coisa leve. O problema é que quando isso ultrapassa a barreira do pessoal e vai para o interpessoal, é quando a pessoa ela não suporta ver alguém ter uma roupa mais bonita que ela não suporta que alguém ganhe mais do que ela não suporta alguém ter o cabelo mais bonito que ela não suporta ter que a fulana tem um rostinho mais bonito, ela causa prejuízo às outras pessoas nesse sentido, ela está sempre numa competição, ela tem inveja do que a outra pessoa possui, e ela faz de tudo para arruinar isso. Aí quando ela age de uma forma maldosa ou simplesmente a pessoa chega, por exemplo, com uma roupa nova, um vestido, alguma coisa do tipo, e o narcisista ou a narcisista simplesmente olha e diz assim: "Ah, tá bonita a roupa, mas tu tá gordinha, né, tá, que devia estar mais magra". O que que isso acontece? Ela sentiu inveja, ela não gostou da outra pessoa estar bem vestida e colocou algum defeito para diminuir a outra pessoa, porque quando que o narcisista ele tem validação? Quando ele diminui outra pessoa para ele elevar o seu ego, elevar a sua falsa autoestima. Agora, se é uma pessoa normal, uma pessoa que tem a sua vaidade, ela vai olhar para outra pessoa e vai dizer: "Olha que lindo teu vestido, ficou maravilhoso em ti". E daí a outra pessoa de igual forma, saudavelmente, vai dizer: "Olha, tua roupa também tá bonita". Imagina que é uma situação de uma festa, as 2 pessoas vão ficar em paz, mas o narcisista ele não fica em paz com qualquer outra coisa que ele vê outra pe ou o semelhante, o próximo, o amigo, o familiar, o colega de trabalho conquistando. Você quer ver um narcisista furioso, é você conquistar alguma coisa. Por quê? Porque um dos espíritos que habita na vida de um narcisista é o espírito da inveja. Eu tenho falado sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre o oito espíritos que habitam, espíritos malignos, diabólicos, dos infernos que habitam na vida de um narcisista. E um deles é o espírito da inveja, que entra na vida da criatura, do narcisista, e ele acaba lançando esse olhar de inveja, críticas, falas, para destruir a autoestima, para destruir, de repente, o ânimo de outra pessoa, os sonhos de outra pessoa, tudo. Por isso que jamais, de alguma forma, seja de qual for a forma, você deve falar nos teus sonhos, teus projetos, teus planos para alguém que possui transtorno de personalidade narcisista. A partir do momento que você falar de coisas grandes, desejos grandes, sonhos grandes ou conquistas que você tem ou que você pretende possuir, você acabou de encontrar um inimigo e esse inimigo não poupará esforços para destruir tudo isso que você conquistou ou que você ainda talvez iria conquistar, porque o narcisista ele não deixará isso acontecer. E não poupa esforços de maneira nenhuma. Eles trabalham 24 horas, a mente do narcisista é como que 2 pensamentos estão na vida do narcisista dia e noite. Primeiro, como que eu vou conseguir chegar em determinado lugar? E segundo, quem que eu vou derrubar para chegar neste lugar? Repito, na mente de um narcisista existem 2 pensamentos: como que eu vou chegar em tal lugar, porque ele vive maquinando isso, e quem eu vou derrubar para chegar neste lugar. Este pensamento é uma constância na mente do narcisista, por isso que ele está sempre articulando, sempre trocando de amizade, sempre trocando de cidade, sempre trocando de emprego, sempre trocando de relacionamento, sempre trocando de ambientes, porque a missão do narcisista é chegar em algum lugar que às vezes é um lugar fantasioso em sua mente, uma coisa irreal, mas no meio do caminho passaram pessoas, e essas pessoas elas foram todas podadas, elas foram todas, eh, de certa forma, algum ponto da vida destruída, algum ponto da vida da pessoa traumatizada, quebrada.
e arruinada. Essas coisas acontecem. Se nunca alguém falou isso para você, saiba que essa é uma verdade. E uma verdade, por que que é uma verdade? Porque são inúmeras pessoas que relatam exatamente a mesma coisa. O resultado final parece um roteiro. Sabe um roteiro? Início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim. Histórias que se repetem e só muda os lugares, só muda as pessoas em si, mas as histórias são praticamente as mesmas. É um comportamento pré-programado ou programado que está na mente dessas pessoas. E esse comportamento muitas vezes é implantado na sua mente. Por isso que eu estou alertando as pessoas a entrarem para o reset narcisista e também fazer o detox narcísico. Os links estão aqui na descrição, porque muitas vezes sozinho você não consegue sair, sozinho você não consegue vencer. Eu já assisti dezenas, centenas de vídeos no YouTube, eu já estudei sobre assunto, pois é, mas ainda não conseguiu sair, porque não fez um detox na sua mente, um detox narcísico, você não resetou a tua mente para essa limpeza completa na sua vida. E eu estou aqui para dizer para você, faça. Não, antes eu dizia, eu convidava, agora eu digo, faça, eu recomendo, faça. Entra, clica aqui na descrição e entra para o Reset Narcisista e para o detox narcísico. Entra, faz os dois. E a certeza absoluta que a tua vida vai mudar completamente. Todos esses demônios, esses espíritos malignos, essas coisas ruins que entraram na sua vida para destruir completamente através de um narcisista, vão sair da sua vida e você vai ser liberto completamente dessa terrível sombra, dessa tempestade vendaval que passou pelo teu caminho. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, você entendeu e você concorda com as coisas que foi falado aqui, fazendo um favor, deixa um comentário aqui, muito importante. Se você quiser deixar perguntas também, eu posso dar print nessa tua pergunta e responder no próximo vídeo. Ok, gente? Grande abraço, até o próximo.